Todas e todos. E aí vamos continuar mais uma vez uma aula, né? Vamos ter mais aí uma videoaula, dando continuidade às aulas que nós estamos tendo. A aula anterior, dentro desse bloco de aulas, que justamente era uma aula sobre Renascimento, né? Então nós estamos estudando, na verdade, a Idade Moderna, né? Estamos estudando a Idade Moderna, esse período que aí vai do final do século, metade do século XV, né, metade do século XV, final do século XV, até final do século XVIII. Na primeira aula que nós tratamos sobre a Idade Moderna, nós falamos sobre o renascimento cultural, né, o humanismo. Uma coisa importante que eu mencionei nessa aula e menciono de novo. Para facilitar que a gente compreenda a Idade Moderna, e eu vou organizar as aulas dentro dessa maneira, eu busco dividir a Idade Moderna em aspectos, né? Eu disse isso na outra aula, mas repito aqui agora. Eu divido a Idade Moderna em aspectos. O que seriam esses aspectos? Né? O que seriam esses aspectos? O aspecto cultural, nós já vimos, que foi o Renascimento. Tem o aspecto econômico, o aspecto político e o aspecto religioso. Então, a gente pode dizer que se o renascimento cultural, o aspecto cultural, né, ele reflete o pensamento, principalmente através das artes e do nascimento de um certo pensamento científico e também através da filosofia e tudo mais, literatura e tudo mais, ele reflete isso, é um aspecto cultural da Idade Moderna. A Idade Moderna também, obviamente, vai se manifestar também dentro da religião, né? E é justamente isso que a gente começa a tratar hoje, né, quando falaremos sobre as reformas protestantes. Na verdade, sobre esse aspecto religioso da Idade Moderna, também vou dividir em duas partes. A gente vai falar hoje das reformas protestantes e depois a gente fala da reação a estas reformas protestantes que foi a contra-reforma ou a chamada também, às vezes aparece com o nome também de reforma católica. Certo? Então vamos lá, começar a falar sobre as reformas protestantes. Vamos lá. Vamos lá. Começando a falar, começar aqui nossa apresentação. Vamos lá, carregou aqui nosso slide. Vamos lá. Bom, começando, reformas protestantes do século, como eu disse para vocês, reformas protestantes que aconteceram no século XVI e, como eu disse para vocês, elas refletem o aspecto religioso da Idade Moderna. Ou seja, se a gente quiser entender a Idade Moderna através da religião, um caminho importante para entender o que foi a Idade Moderna é justamente entender as reformas protestantes. Mas, afinal, o que foram propriamente estas reformas protestantes? O que foi o protestantismo? Uma série de movimentos, que é de facções, né, surgimento de dissidências em relação à fé cristã, mas que começa justamente num questionamento aos dogmas da Igreja Católica. Ou seja, começa a pôr em dúvida os dogmas da Igreja Católica. Mas, afinal, o que são esses dogmas? Né? Os dogmas são justamente leis inquestionáveis da Igreja. Ou seja, aquilo que não se deveria questionar, que são as leis da Igreja Católica, começam justamente a ser questionadas pela Igreja Católica. Pela Igreja Católica, não, pelos protestantes, desculpa. Bom, outra coisa importante que vai influenciar muito nas reformas protestantes, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, que é justamente a invenção da imprensa. Por quê? A invenção da imprensa ela tem como primeira consequência direta, obviamente, na medida que é mais fácil, a partir da invenção da imprensa em meados do século XV, fica mais fácil você imprimir livros, né? Você consegue imprimir livros com uma quantidade muito maior do que era feito antes. Você vai ter, consequentemente, um barateamento dos livros, ou seja, os livros ficam muito mais baratos. Na medida que você vai ter mais livros e os livros vão ficar mais baratos, consequentemente, você vai ter uma ampliação da circulação de ideias na Europa, justamente através do livro. Ou seja, o livro estando mais barato, você tendo muito mais livros circulando pela Europa,
muitas mais ideias elas vão ter uma penetração muito maior. Isso vai ser um dos fatores que vai influenciar decisivamente para que aconteçam as reformas protestantes e as reformas protestantes ganhem tanta força na Europa. Mas para falar das reformas protestantes, obviamente nós temos que falar dos seus reformadores, ou seja, das principais correntes reformistas ou protestantes que nós tivemos. A primeira delas é justamente, talvez aqui inaugura esse processo do protestantismo, que seja justamente a reforma luterana feita pelo Martim Lutero, né? A reforma luterana, o Lutero, que ele vai ser autor das 95 teses. O que são essas 95 teses? São 95 propostas de mudanças feitas pelo Martim Lutero, ou seja, mudanças que ele propunha para a fé católica. Ele escreveu 95 coisas que ele achava que devia mudar na fé católica. Ele escreve essas 95 teses e prega essas teses na porta de uma igreja na Alemanha. Esse feito dele de escrever as 95 teses e pregar na porta dessa igreja na Alemanha vai ser considerado o evento que dá início às reformas protestantes. Tem que saber as 95 teses que o Lutero escreveu? Obviamente que tem, desde que você planeje ser um pregador luterano. Caso você não deseje ser um pregador luterano, um pregador protestante, não há necessidade. Mas se você quiser ter uma compreensão mínima do que foram as reformas protestantes, entender um pouquinho de que maneira isso vai influenciar na Idade Moderna, algumas dessas teses é muito importante que você saiba. Quais teses que são mais importantes que a gente saiba? Por exemplo, a primeira delas é justamente a livre interpretação da Bíblia. Deixa eu aparecer um pouquinho aqui, que eu estou muito apagado, né? E eu não gosto de ficar apagado. Aqui. Beleza. Maravilha. O que são essas 90... desculpa, o que é essa livre interpretação da Bíblia que o Lutero vai defender? Né? O que é isso? Deixa eu ficar aqui no cantinho, que eu me sinto melhor. O que são essas 95 teses que o Lutero... Fica na frente do Lutero. Essas 95 teses que a livre interpretação da Bíblia que ele defende. Seguinte, antes dos protestantes, quando você tinha o domínio quase que total, absoluto na Europa Ocidental da Igreja Católica, não existia, a Igreja Católica ela não permitia que seus fiéis lessem a Bíblia e tirassem suas próprias conclusões sobre a Bíblia. Você só podia, na verdade, quem só podia fazer isso eram os membros da própria igreja. Ou seja, somente as interpretações feitas pela própria igreja que eram consideradas. Se você resolvesse ler a Bíblia, se você soubesse ler, né, evidentemente, pessoas alfabetizadas assim não eram tão comuns. Se você soubesse ler e tirasse algumas conclusões por conta própria e você não fosse um membro da igreja, e de alguma maneira essas interpretações minimamente fossem diferentes das interpretações feitas pela igreja, você seria considerado um herege, né? Você seria condenado por heresia, podia até parar na fogueira. Então Lutero vai falar, não, é um direito que cada um tem, cada cristão tem, de ler a Bíblia e tirar suas próprias conclusões. Para a gente pode parecer uma coisa simples e banal. Qual que é? O que tem demais? Ele está defendendo que todo mundo tem o direito de ler um livro e tirar as próprias conclusões sobre o livro. Para a gente hoje pode ser uma coisa banal, mas lá no século XVI, quando Lutero apresenta essa ideia vai ser extremamente revolucionária e vai ser um dos pilares das reformas protestantes, né? Outra característica importante, né, do protestantismo, das 95 teses, melhor dizendo, vai ser justamente a tradução da Bíblia para os idiomas nacionais, né? Por quê? Ora, se o Lutero defendia que cada cristão ele tinha o livre direito de ler a Bíblia e tirar as próprias conclusões, ele defendia que essa Bíblia também fosse traduzida. Agora que livros eram baratos e circulavam com mais facilidade graças à invenção da imprensa, ele defendia que essa Bíblia fosse traduzida para os idiomas nacionais. O que é idioma nacional? Inglês, francês, alemão, italiano, português,
Esses são os idiomas nacionais, ou seja, são os idiomas que as pessoas usam no seu dia a dia. Por que ele defende isso? A Bíblia não era escrita nesses idiomas nacionais? Existiam versões da Bíblia nesses idiomas nacionais? Não. Né? Antes de Lutero isso não acontecia. Na verdade, a Bíblia, basicamente você encontrava só em dois idiomas. Em grego, koiné, né, que é o grego que originalmente foi escrito o Novo Testamento, né, que era o grego, que era a língua mais falada no mundo, pelo menos na Europa Ocidental no século I, século II, e o latim, que era o idioma da Igreja Católica, e é o idioma da Igreja Católica até hoje, o idioma oficial da Igreja. Então, ao ele defender que a Bíblia fosse traduzida para os idiomas nacionais, ele defendia que mais pessoas tivessem acesso aos textos sagrados e, consequentemente, mais pessoas tendo acesso aos textos sagrados, essas pessoas podiam interpretar a Bíblia da maneira que elas achassem a mais adequada e não ficar preso só naquela versão defendida pela Igreja Católica, né? Outra coisa importante que o Lutero vai fazer vai ser condenar a venda de indulgências. O que são as indulgências? Indulgências são perdão pelos pecados. Lutero vai falar, a igreja fazia isso. Por exemplo, se você cometer um pecado, a igreja dizia, se você comete algum pecado, não se preocupa, né? Que sempre tem uma penitência que você paga, se você se arrepender, tem a penitência, e se você se arrepender, você vai ser perdoado dos seus pecados. A igreja católica ela fazia uma coisa que não era muito legal. O que ela fazia? Ela vendia perdão dos pecados. Ou seja, você cometeu pecados muito cabeludos, se você desse uma contribuição para a igreja, você teria seus pecados perdoados. E se por acaso também tinha a mais maluca das coisas, somos mortais, somos seres feitos de carne e osso, e eventualmente sabemos muito bem que pecamos, né? Para quem acredita nesse conceito, evidentemente. Pecamos. Então a igreja fala, mas já que a gente peca mesmo, de vez em quando, pode até se arrepender dos pecados, ter tido perdão e tudo mais, no futuro provavelmente se voltará a pecar. Então a indulgência ela também garantia que se você viesse a pecar no futuro, você já tinha previamente seus pecados perdoados. Então o que é a indulgência? Justamente ter o perdão dos pecados em troca de dinheiro que você dava para a igreja. Isso vai ser condenado por Lutero, porque Lutero vai dizer, somente Deus pode perdoar a gente dos pecados que a gente comete. E na medida que somente Deus pode perdoar, a gente só pode ser perdoado dos pecados se a gente verdadeiramente se arrepender deles. Agora, se você simplesmente dá dinheiro para ser perdoado, você não está se arrependendo dos seus pecados. Então, na verdade, o Lutero vai dizer que era uma prática bem condenável da igreja ela vender indulgências. Outra coisa que a igreja também vai vender, né, e o Lutero vai condenar muito, vai ser a prática da simonia, que é uma venda também. O que é a prática da simonia? É a venda de relíquias religiosas. Por exemplo, era uma coisa comum da Igreja Católica vender nesse período, lascas da cruz de Cristo, espinhos da coroa de Cristo, pedacinhos do santo sudário, ou seja, relíquias religiosas. Só que eram de fato pedaços das relíquias religiosas? Não, não eram. Era coisa que picaretas faziam para ganhar dinheiro, né? O Lutero condenava duplamente isso. Primeiro, porque essas não eram relíquias religiosas, e segundo, mesmo que fosse. Como você vai vender uma relíquia religiosa? Isso não se pode fazer. Uma coisa abominável fazer isso. Então ele vai, obviamente. Então, essa prática de vender essas relíquias religiosas, ou essas supostas relíquias religiosas, é a simonia que o Lutero vai condenar veementemente. Além disso, o Lutero também vai defender o fim do culto aos santos, né? Na Igreja Católica, uma coisa que é muito comum, muito forte na Igreja Católica, ao culto aos santos. O Lutero vai dizer que esse culto aos santos, na verdade, é uma idolatria, é um culto a imagens, que é algo condenado, segundo a interpretação dele dos textos sagrados. Então ele vai também condenar, vai defender o fim do culto aos santos. Outra coisa que o Lutero também vai fazer, né, vai escrever nas suas 95 teses, ele vai questionar a autoridade do Papa. O Papa, dentro da hierarquia da Igreja Católica, ele é o cargo mais alto da Igreja e, consequentemente, na medida que a Igreja Católica se diz a Igreja de Deus na Terra,
O Papa é o representante de Deus na Terra. O Lutero fala não. Né? Quem que o Papa? E isso faz, e dentro dessa lógica do Papa ser o máximo, o chefe da igreja, a Igreja Católica dizia que ele era o representante, então todo mundo devia respeitar. O Lutero falou, não existe isso, não existe ninguém que seja mais ou menos perante Deus, somos todos iguais. Né? Então, evidentemente, ele vai questionar o porquê temos que ter tudo aquilo que o Papa diz ter que ser incondicionalmente aceito pelas pessoas, certo? Então, outra coisa que ele defende também, o Lutero vai defender o fim do celibato, né? Vocês sabem muito bem que padres e freiras não podem se casar. O Lutero vai defender que sacerdotes religiosos também possam se casar, né? Então, essas são algumas das teses que fazem parte das 95 teses escritas pelo Lutero, que vão ser marcos fundamentais das reformas protestantes que vão acontecer na Europa na Idade Moderna. Outra reforma que acontece, outra corrente reformista que acontece é a reforma calvinista, que segue boa parte das ideias contidas nas 95 teses de Lutero, mas acrescenta algumas coisas a mais, como, por exemplo, a teoria da predestinação. Defende que todos nascemos com um destino determinado por Deus, ou seja, nós devemos aceitar friamente aquele destino que nos é determinado. Ou seja, tudo que aquilo está acontecendo com a gente é porque é o destino que foi predestinado, previamente marcado por Deus. Então, dentro dessa lógica, ele também vai defender que aí o legal da gente entender o calvinismo e depois refletir um pouquinho quando a gente falar do aspecto econômico da idade moderna, que ele vai dizer que a riqueza material é um sinal de bênção divina. Ou seja, se você é rico materialmente, é um sinal que você é um bom cristão. Se você é um bom cristão, Deus gosta de você. Ao mesmo tempo, se você é pobre materialmente, é sinal de que você é um mau cristão, logo, Deus não gosta de você. Ou seja, ao construir a ideia de que a riqueza material é algo positivo, o Calvino rompe definitivamente com uma certa mentalidade medieval. Na Idade Média existia a ideia do pecado da usura, né, dentro da Igreja Católica. O que é o pecado da usura? Que ela remete a uma frase que é dita por Jesus Cristo em 3 dos 4 evangelhos. Cristo teria dito que é mais fácil um camelo passar pelo buraco feito por uma agulha do que uma pessoa rica entrar no reino dos céus. Ou seja, ele, segundo essa passagem que está contida em 3 dos 4 evangelhos, a riqueza material seria algo condenável, né? Ou seja, seria algo condenável. Já o Calvino, ele inverte essa lógica. Ele vai falar que não. Riqueza material é um sinal de que Deus gosta de você, logo, você é um bom cristão. Agora, se você é pobre, vai falar, então, Deus não gosta de você. E por que Deus não gostaria de você? Porque você não é um bom cristão. Então, é uma adaptação, né, muito interessante que o Calvino faz da religião, do cristianismo, ao espírito do capitalismo e rompe com aquela velha lógica medieval. Aí, a última das 3 reformas que a gente vai tratar, que é justamente a reforma anglicana, que tem como seu grande, vamos dizer assim, um dos seus grandes mentores, se podemos dizer assim, o Henrique VIII. Estou escondido aqui, agora estou na barriga do Henrique VIII aqui, né? O Henrique VIII, né, rei da Inglaterra, no século XVI, ele percebia que a Igreja Católica tinha poder excessivo na Inglaterra e influenciava em questões do Estado inglês. Então ele falou, não, preciso afastar esses caras daqui, né? Preciso afastar a Igreja Católica da Inglaterra. Então o que ele faz? Ele se revolta, ele aproveita que existia uma revolta por boa parte da população inglesa, principalmente da nobreza, contra o pagamento de dízimos para a igreja, né, de impostos que as pessoas eram obrigadas a pagar para a igreja, se aproveita disso, né? Se aproveita disso. E ao se aproveitar disso, ele vai decretar o ato de supremacia. O que vai ser esse ato de supremacia? O que vai ser esse ato de supremacia?
Ele expulsa a Igreja Católica da Inglaterra, ou seja, afasta as influências que a Igreja Católica tinha sobre a Inglaterra, confisca as terras da Igreja, e aí ele vai justamente fundar uma nova igreja, que vai ser a Igreja Anglicana. E aí, nesta Igreja Anglicana, o chefe da igreja quem vai ser? Vai ser o Papa? Obviamente que não. Vai ser o próprio rei da Inglaterra. Então, o Henrique VIII, ele toma essa decisão de expulsar a Igreja Católica da Inglaterra e fundar a sua própria igreja, porque ele percebia que a igreja tinha muito poder dentro da Inglaterra e esse poder da igreja dentro da Inglaterra competia com o poder do próprio rei. Então, por isso que ele expulsa os católicos da Inglaterra e funda a sua própria igreja, a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana é que o chefe da igreja é o rei da Inglaterra. A Igreja Anglicana que é a religião oficial da Inglaterra até hoje. E até hoje, o chefe da Igreja Anglicana é o rei da Inglaterra. No caso, a rainha da Inglaterra. Certo, gente? Então, isso daí foi a nossa aula sobre reformas protestantes, né? Na próxima aula, a gente fala justamente nessas aulas sobre Idade Moderna, a gente fala justamente da reação que a Igreja Católica vai ter, né? Porque a Igreja Católica não vai ficar parada de braços cruzados, vendo metade da Europa se revoltar contra o seu domínio, né? Voltar da Europa querendo resolver a protestante. A Igreja Católica não vai ficar de braços cruzados para tudo isso. Então, a gente vai justamente tratar no próximo vídeo sobre Idade Moderna, sobre a reação da Igreja Católica às reformas protestantes, que é justamente a Contra-Reforma, ou também conhecida como Reforma Católica. Certo, gente? Espero que tenham gostado da videoaula, espero que tenham entendido. Se não entenderam, assistam o vídeo de novo. Se mesmo assim continuaram sem entender, mandem as perguntas para mim, que aí eu esclareço eventuais dúvidas que vocês possam ter. Certo, gente? Então, me despeço daqui de vocês e até mais e tchau, tchau.